Fique à vontade, que as polêmicas comecem. E é isso aí, galera. E a perseguição ali, né, com a Santa Inquisição. E esse processo todo, pessoal, de mudança, de criação de dogmas, de crença, durou nada mais, nada menos que 1.200 anos. Então, por 1.200 anos as pessoas criam essas coisas, por 1.200 anos a Igreja Romana perseguiu quem não aceitava Jesus e matava. Por 1.200 anos eles tomaram territórios usando o nome de Deus e o nome de Jesus. E por 1.200 anos eles ganharam dinheiro com a indulgência, né? Aquele ponto que eu expliquei, que é onde você tinha o perdão dos seus pecados através de ofertas. Hoje a gente entende por que as paredes do Vaticano, por exemplo, são de ouro, porque tem monumentos lá totalmente de bronze, de prata, porque é uma igreja muito, muito rica, que acumulou riqueza ao longo desses milênios todos. Então, quando chegou na época justamente em 1500, a Igreja Católica já passava por diversas crises. Crise moral, crise econômica, crise política e crise teológica. Então, na crise moral, por exemplo, a gente pode perceber que as vendas de cargo, então o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, eles compravam seus títulos. Então, não eram ordenados simplesmente porque Deus mandou, porque alguém recebeu a orientação divina de que deveria ordenar fulano e tal. Era comprado os cargos. Então, tinha venda de cargos, tinha venda de relíquias. A igreja, os padres, eles vendiam pedaços de madeira, falando que era o pedaço da Santa Cruz de Cristo. Eles vendiam ossos de galinha carbonizado, falando, olha, esse osso aqui é de um mártir do primeiro século. E tudo isso para angariar fundos, né? Tinha a venda de perdão de pecados, que eu citei, mas agora eu quero citar também a questão da venda da salvação. Lembra lá que eu citei o purgatório? Por que eles desenvolveram a doutrina e a crença do purgatório, pessoal? Porque quando a pessoa ia para o purgatório, ela ficava um tempo lá pagando pelos seus pecados. Então, em terra, em vida, a igreja difundiu o seguinte, olha, mediante as suas ofertas, você fica livre do purgatório mais rápido. Então, você vai para o céu mais rápido. Então, as pessoas, elas davam uma oferta generosa, olha, essa oferta aqui é para agilizar o meu processo no purgatório. Então, tudo isso para ganhar fundos. Crise econômica. Quais eram os aspectos da crise econômica que a igreja romana passava? Ela condenava o lucro excessivo. Então, se você comprava um objeto por R$ 1 e fosse revender esse objeto por 20, você não podia. Esse lucro excessivo era pecado para eles. Eles condenavam isso. Então, você comprou por 1, você tinha que vender por 2, no máximo. Eles condenavam também os juros cobrados pelos bancos. Os bancos eles lucravam com juros, empréstimos, etc. E trabalho para a igreja romana nessa época era castigo divino. Então, se você era um trabalhador que trabalhava de domingo a domingo, você estava sendo castigado por Deus. Isso era uma crença da igreja romana nessa época. Quais os aspectos da crise política? A igreja não pagava impostos aos governos. Então, se ela estava instalada na Itália, na França, na Suíça, ela não pagava impostos nesses países. E ela tinha autoridade para pegar os lotes daquele país para ela. Então, ela chegava lá, ó, quero construir uma igreja aqui. Esse lote a partir de hoje é meu. E os governantes não podiam fazer nada porque a igreja estava acima do Estado. A questão do poder papal também, o poder papal, o poder de um bispo, o poder de um padre, ele era superior ao do rei, do governador, do prefeito, eles mandavam politicamente falando, e a autoridade, a palavra do padre, do papa e do bispo era sempre a final. Então, se o prefeito falou A e o padre, o papa ou o bispo falou B, a polícia obedecia ao padre, ao papa e ao bispo. E a crise teológica é justamente tudo isso que a gente falou um pouco anteriormente. Todas essas crenças difundidas, indulgência, dogma A, dogma B, e os padres que eles se dedicavam no estudo da Bíblia, lembrando que nessa época a Bíblia era em latim, as pessoas não podiam interpretar a Bíblia, porque só quem falava latim era a igreja romana, e começou a criar divisões. Então tinha padres que eram a favor da Bíblia ser popular, para as pessoas terem em casa, para as pessoas lerem, interpretarem, mas não. Só quem podia interpretar a Bíblia eram os escolhidos por Deus, os sacerdotes. Afinal, né, o argumento de Roma é lá,
era: nós somos a igreja de Deus. Deus rejeitou Israel, agora a gente está no lugar dele, então a gente decide do jeito que a gente quiser. Então, os principais reformadores, eles lutaram muito contra isso. Não só contra a livre interpretação, como foi o caso de Lutero, mas contra todos os aspectos: teológico, político, econômico e moral. Eles viam a igreja como uma instituição para ajudar o povo a chegar até Deus, e não como um mercado onde a instituição se beneficiaria da necessidade do povo. Então, Martinho Lutero, em 1517, lá na Alemanha, ele era um monge católico, ele estudou com o famoso Agostinho, que depois virou o Santo Agostinho, e ele se opôs à igreja. Então, ele bateu de frente com a igreja e ele defendia, a principal coisa que ele defendia era que a salvação não é mediante a ofertas, e sim é mediante a fé, totalmente de graça. E qualquer um poderia ler e interpretar a Bíblia. São os dois pilares fundamentais. Tem outros? Tem, mas isso era o que ele mais batia de frente. Então ele se opôs à igreja romana e a ideia dele era fazer uma reforma na igreja romana, e não abrir uma igreja dele. Então o movimento de reforma foi para reformar, para tirar tudo aquilo que era errado na igreja romana, né, na igreja católica romana. E isso ocorreu em 1517. Aconteceu, ele conseguiu fazer isso? Não, pelo contrário. Ele foi expulso da igreja, ele foi condenado à morte, ele teve que se refugiar. E o governo alemão apoiou ele, porque o governo alemão não gostava nem um pouco de ter que ceder o seu território assim, e não receber impostos da igreja católica. Então o governo alemão e os governos europeus, que a gente vai falar mais para frente, todos apoiaram a reforma dos reformistas, porque eles, obviamente, estavam indo de encontro para quebrar todo o sistema romano. Então, isso aconteceu em 1517. Um pouco mais para frente, Lutero ele funda a Igreja Luterana. Em 1520, Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele acabou entrando em discussão com a Igreja Católica, porque ele era a favor do divórcio lá. No casamento dele, a Igreja Católica não queria dar, e ele simplesmente foi lá e: tá bom, você não vai dar não. Se divorciou na marra, ele sai da Igreja Católica, ele briga com a Igreja Católica e simplesmente ele mescla os princípios defendidos por Lutero com os princípios católicos que ele achava legal. Então ele funda em 1534 a Igreja Católica Anglicana. E foi muito interessante porque ele pegou um pouco de cada coisa. Ele não se atentou a voltar à raiz original, assim como Lutero também não. Eles se desvencilharam de muitas coisas, mas mantiveram o pezinho em Roma. Henrique VIII é a prova disso. Hoje, a Inglaterra ainda vive sobre a fé da Inglaterra, ainda é a Igreja Católica Anglicana. A Rainha Elizabeth, a família imperial, a família real. Então, eles participam da Igreja Católica Anglicana. 14 anos depois, em 1534, João Calvino, ele, teólogo, ele se opôs também à Igreja Romana lá na França, e ele concordou com os princípios de Lutero, com diferença na questão da salvação. E aí ele criou a doutrina da predestinação, né? Ele identificou lá na Bíblia: olha, isso aqui é assim, assado, então vamos fazer aqui a doutrina da predestinação. Ele funda a Igreja Presbiteriana, pouco tempo depois. Teve um outro grupo também, pessoal, que é muito importante nesse período, que são os anabatistas. Hoje em dia a gente conhece ele como os batistas, né? Mas os anabatistas eram um pessoal que eles foram vistos como radicais dentro da reforma. Por quê? Porque eles olharam para esses três grupos e eles viram que eles não estavam rompendo com os princípios romanos. O que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a desconstruir todos os outros princípios que esses três reformadores não fizeram. Por exemplo, o batismo de criança. Lutero continuou batizando criança, Henrique VIII continuou batizando criança, Calvino continuou batizando criança. E os anabatistas não. Ele falou: gente, batismo é para perdão de pecado, a pessoa tem que ter consciência para se arrepender dos pecados, para ser perdoado e abandonar a vida antiga. Uma criança, além dela não ter o pecado original, porque ela nasce inocente, ela não tem autonomia suficiente para decidir se ela quer largar tudo que ela fez no passado, primeiro que ela nem tem passado, para seguir uma vida dedicada a Deus. Então a gente tem que batizar pessoas adultas. E os anabatistas foram perseguidos, sobretudo por Lutero, tá? Lutero travou uma briga com os anabatistas e tem uma guerra chamada Guerra dos Camponeses, que morreram 100 mil camponeses. Lutero estava à frente dessa revolta.
protestantes contra protestantes. E os anabatistas quase foram dizimados, tanto que eles fugiram depois. A igreja deles, eles foram abrir a igreja na Suíça, porque na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na França eles eram bem vistos. E deu muita confusão entre anabatistas e os outros reformadores. Justamente por isso, eles não romperam 100% com os seus princípios romanos. Um exemplo disso, Lutero, pessoal. Isso eu li, não estou falando que me contaram. Eu li um sermão de Lutero, eu tenho o livro aqui, e ele, nesse sermão de Lutero, ele chama Maria de Mãe de Deus. O mesmo título católico que os cristãos romanos chamavam. Então a gente consegue perceber que em nenhum momento Lutero rompeu com a crença de Maria é a Mãe de Deus, aquele princípio que a gente falou anteriormente, firmado em um concílio, a reunião romana. A gente vê Calvino, por exemplo, condenando pessoas que não aderiam à teologia que ele pregava, a reforma lá na França, queimando as pessoas em fogueiras. Calvino queimou muitas pessoas que eram tidas, muitas mulheres que eram classificadas como bruxas, muitas vezes apenas por boatos. Tinha bruxaria? Não tinha. Tem historiadores que falam que sim, tem historiadores que falam que não. Mas não tinha uma investigação para saber, ele simplesmente batia um martelo, condenava essas mulheres à fogueira. Teve um judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? É um judeu que acredita que Jesus ele é o Filho de Deus enviado por Deus. Então, um judeu messiânico chamado Miguel de Servetos, ele era médico e na medicina cardiovascular ele é o maior nome. Por quê? Porque ele descobriu a circulação sanguínea pulmonar. Ele estava à frente de muitos do seu tempo. E esse cara aí, ele era judeu e ele acreditava que Yeshua, que Jesus, ele era o Filho de Deus. E ele mandou cartas para Calvino. Ele já estava sendo perseguido pela Igreja Católica. Ele já estava sendo perseguido em vários países. E ele mandou uma carta para o Calvino. E por que ele estava sendo perseguido? Porque ele não concordava com o dogma da Trindade. Nem o católico, que Deus vai lá, se dissolve e aparece na forma de Jesus, nem o protestante. E Jesus e Deus são a mesma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, e que todo mundo tem a mesma substância, todo mundo é um só e todo mundo é três ao mesmo tempo. Ele via isso como uma bagunça total e ele falou: Calvino, não é assim, vem cá que eu vou te ensinar como que os apóstolos criam, como que os meus antepassados judeus, eles criam, e deixa eu te explicar como que funciona a ação de Deus na Terra, como que ele age através de Yeshua, de Jesus, como que ele age através do Espírito dele. Deixa eu te explicar. Sabe o que o Calvino fez, pessoal? Falou: beleza, vem aqui, vamos conversar. Quando ele chegou no país que Calvino estava, se eu não me engano, na cidade, eu acho que foi em Genebra isso, Calvino simplesmente mandou prender ele. Ele foi condenado à morte, ele foi queimado em fogueira, em praça pública, ao vivo e a cores, para todo mundo assistir. A história dele é super conhecida, tem referências em vários lugares. Deixei referências de materiais disso e de muitas outras coisas que Calvino falou, que Calvino mandou fazer, que Lutero falou, Lutero mandou fazer. Lutero, por exemplo, ele odiava judeus. Ele escreve em livros ele falando que a sinagoga dos judeus tinha que ser queimada. Por que ele odiava os judeus? Porque os judeus não aceitavam Jesus. E os que aceitavam tinham que ser protestantes. Eles não aceitavam os judeus da maneira que eles são, seguindo Jesus. Então a gente consegue perceber que, da mesma maneira, a Igreja Católica colocou seus princípios e impôs que os judeus seguissem a Jesus, se não eram mortos, a gente vê a Reforma Protestante fazendo a mesma coisa. E o engraçado é que tem escritos do Lutero, ele defendendo os judeus da perseguição católica. Mas quando ele assume o posto de líder e ele tenta converter os judeus ao protestantismo. Os judeus simplesmente falam: calma, não é assim. A gente está vindo de 1.200 anos perseguidos, não é assim que a gente vai de uma hora para outra, que esse Jesus aqui mandou matar meu pai, meu avô, meu tio, meu tataravô, meu bisavô. E ele simplesmente não quis saber. Os judeus não aceitaram Jesus, ele simplesmente perseguiu e matou vários e vários judeus. Olhem as referências, lá vão ter frases, fatos e falas muito importantes desses reformadores principais, Lutero e Calvino, e isso não é difundido no meio
cristão de hoje. E o que aconteceu após a reforma? Os protestantes passaram a ser o novo povo de Deus, porque não era mais os romanos, eram os protestantes. Então eles usavam o mesmo argumento que Roma, né? Israel foi substituída, agora a gente está no lugar deles, e Roma não. Roma perverteu nos princípios, isso aí não é mais Cristo, não. Então agora a gente que é. Então eles usaram a mesma coisa. E uma coisa que Lutero usou muito, e Calvino e todos os reformadores protestantes, foi o tempo da lei versus tempo da graça. Isso aí, pessoal, está apoiado justamente num cara que eu citei um pouco tempo atrás, Marcião. Foi Marcião que criou essa teoria de tipo, nosso Deus do Antigo Testamento, ele é bravo, né? Ele mata as pessoas. Nosso Deus do Antigo Testamento, ele é bonzinho, ele é amor, paz e amor. Então, Lutero pegou esse pensamento e começou a disseminar justamente o pensamento católico de teologia da substituição, teologia ou dispensacionalismo. Então eles continuaram a mesma coisa. A diferença era que eles eram protestantes e que eles abandonaram alguns princípios. Não todos, mas alguns. Então, a gente vê que os protestantes, na pós-reforma, eles não adotam a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Pelo contrário, eles confirmam a teologia da substituição, eles confirmam o dispensacionalismo, o Antigo Testamento continua não valendo nada, mesmo Paulo falando que toda a escritura é apta para o ensino, para a correção, etc. e tal, eles simplesmente não levam isso em conta. E é por isso que muitos protestantes eles não desfrutam da plenitude do conhecimento, do entendimento e dos princípios bíblicos, não desfrutam da raiz original. Saiu de Roma, deixou um monte de princípio errado para trás, deixou maravilhoso, mas está só 50%, não está pleno, não está 100% conectado na raiz original. Se Roma não está 10%, protestante ele ganhou alguns porcentos, mas ele não está 100% ainda. Então, enquanto os reformadores mantiverem os princípios bíblicos distorcidos, vai continuar nessa falta de plenitude, essa falta de totalidade. Então, eu costumo falar que a reforma ela foi mais uma mão de tinta na casa de Deus. Então, a casa de Deus estava lá com a parede mofada, estava lá com o piso arranhado, estava lá com o telhado furado. O que eles fizeram? Eles colocaram um telhado novo por cima, colocaram uma cerâmica nova, pintaram a parede da casa. Só que a casa de Deus, ele não precisa de nenhum item novo. A gente deve deixar a casa de Deus no estado original que ela estava quando ele nos entregou. Então, ao invés de a gente dar uma camada de tinta no cristianismo, pessoal, ao invés de a gente trocar o piso, colocar um piso novo por cima do piso velho do cristianismo, que tal a gente remover todas as tintas que vêm sendo colocadas ao longo dos anos? Todas as doutrinas, todos os dogmas, e deixar essa casa no estado original, no aspecto original que os apóstolos e profetas enxergavam a casa. O cristianismo ele não precisa de uma reforma. O cristianismo ele precisa de uma restauração. Ele precisa voltar ao que era antigamente. A gente pensa em reforma para evoluir, mas para a gente evoluir, a gente precisa retroceder primeiro, resgatar todos os princípios da raiz original, e aí sim, a gente vai evoluir em plenitude. Não é em 50%, não é em 60%, não é em 20%, não é em 10%, é 100%. Então, eu costumo dizer o seguinte, a reforma protestante fez o povo sair de Roma, mas não tirou Roma de dentro do povo. E é isso. Isso aí. Agora a gente então encerra essa segunda parte. Para mim, enquanto eu e vocês estão ouvindo? Eu tenho que confirmar sempre, porque para mim todo mundo fica travado. Sim, eu espero. Para mim foi, a princípio, conversando com o Lili, né, antes, a gente falando sobre esses tópicos. Muitos tópicos soaram como novidade e eu acho que muita coisa fez muito sentido, muito mais sentido com relação a o que é entender, né, a raiz original de tudo e o que a gente está seguindo hoje em dia. A gente se depara com tantas distorções. Claro que o Senhor
ainda age dentro disso. Isso é que é maravilhoso, ver a misericórdia, a presença dele agindo no meio. Inclusive o Juninho levantou um ponto, eu lembro numa das conversas, né? Será que foi a vontade, vamos colocar assim, uma vontade absoluta de Deus, que Constantino, logo lá no início, Constantino viesse para poder divulgar, né, o cristianismo, poder dar esse poder dar essa abertura. Aí a gente até entra nesse pensamento, se discutir. Eu queria perguntar se vocês querem comentar a respeito disso, querem fazer perguntas, porque talvez seja uma oportunidade. Para alguns aqui pode não soar, os meninos da teologia pode não ser tanta novidade, eu também não sei o que é falado em sala de aula, e inclusive fiquei me perguntando com relação a isso. O que colocam nas aulas de teologia lá dos apelos. Tá pegando, gente? Porque tá tudo travado aqui pra mim. Tá tranquilo. Eu acho que eu não tô me ouvindo agora. Tô ouvindo, Juninho, pode falar. Eu queria citar duas frases apenas, uma do Lutero e uma do Calvino, para vocês terem ideia do que a gente preparou no material, para vocês verem as outras que são tão piores quanto essa. E eu queria ler primeiro uma do Calvino, e olha o que ele falou quando ele condenou Miguel de Servetos à fogueira. Lá vem flecha. Matar um homem não é defender uma doutrina, é apenas matar um homem. Se Calvino matou Servetos por dizer o que ele acreditava ser verdade, então Calvino o matou para dizer a verdade. Ele deveria ter sido ensinado, não morto. E se ele estava errado, eu acredito que no dia do julgamento Deus julgará a moral, não dogmas. Na verdade, eu falei errado, esse aqui é um comentário da frase que Calvino falou quando condenou o Servetos. Ele falou justamente que matar um homem não é defender uma doutrina, é apenas matar um homem. Aí o comentarista ele faz esse comentário. E se ele precisou matar um homem para defender uma verdade, isso aí não é verdade. E Deus, no juízo final, ele vai julgar, Deus julgará a moral, e não os dogmas, não as doutrinas, não as regras criadas pelos homens. Uma frase de Lutero, que é a mais leve de todas, eu acho, ele fala o seguinte: que mal pode causar se o homem diz uma boa e grossa mentira por causa meritória e para o bem da igreja luterana? Isso aqui. E ele falou isso. Que mal o homem pode causar se ele está falando uma mentira por causa meritória, ou seja, para benefício da igreja luterana? Então, se fosse mentir para ele, fosse mentir para a igreja, estava correto. Agora é complicado. Então leiam as outras, porque tem muitas falas e muitos acontecimentos, por exemplo, as guerras e tudo mais. Leiam lá, pessoal, que é muito rico historicamente é muito rico esses acontecimentos. Uhum. Importante para poder fazer análise. O Gibran está colocando. Acho interessante tudo que foi dito, mas é preciso lembrar que religião não é algo cristalizado. É preciso lembrar que toda e qualquer religião é construção histórica. O judaísmo, assim como o cristianismo, é construído historicamente. Por isso é complicado dizer que é preciso destruir o que foi construído depois dos apóstolos, dando a ideia implícita de destruição completa. É preciso contextualizar para não ser mal entendido. Então eu vou contextualizar o que eu falei para a Vivian, vou falar para todos agora. E a gente, para quem não sabe, né, pessoal, eu sou judeu e sou messiânico, ou seja, sou um judeu que acredita que Jesus é o Filho de Deus. E eu já falei isso com a Vivian, Vivian, eu não estou preocupado, a gente que é judeu messiânico, a gente nunca está preocupado em ganhar pessoas para a nossa igreja.
A gente não quer de jeito nenhum que as pessoas venham atrás da gente para ir na nossa igreja. A gente quer que as pessoas olhem para a Bíblia, enxerguem a Bíblia e vivam a Bíblia, assim como os nossos patriarcas, os apóstolos, que também eram judeus, seguiam. Então, na questão de desconstrução, a história perfeita seria o seguinte: todos os apóstolos foram cada um para um país, todo mundo se manteve fiel à doutrina dos apóstolos e profetas, levantaram congregações imensas e lindas, todas no princípio bíblico, e todo mundo saiu pelo mundo e o mundo foi ganhado pelo evangelho de maneira original, sem deturpação, sem regra de homem, sem doutrina de homem. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então tudo que foi criado além da Bíblia, além do que Deus deixou, além do que os apóstolos, do que os profetas, do que o próprio Jesus deixou, ele precisa ser revisto e precisa ser observado como parâmetro sempre o princípio original, não o princípio romano ou o princípio reformista, mas sim o princípio original, porque os apóstolos sempre vão ser superior a qualquer imperador, a qualquer papa ou a qualquer reformador. Eu costumo dizer que os apóstolos, eles sim são o pai da igreja, e não os bispos romanos ou os primeiros pastores protestantes. Os pais da igreja são os apóstolos. Só um comentário aqui. Talvez o Juninho até me corrija se eu estiver errado, porque eu não li a obra de Lutero. Tudo que eu li foi, até hoje, na história da igreja, história do cristianismo, foi sobre Lutero. Sobre o que Lutero fez. Eu li as 95 teses, mas a profundidade das obras de Lutero não li. Né? Mas eu achei aqui navegando aqui na internet, eu achei algumas citações daquilo que Lutero disse a respeito dos judeus. A primeira parte que eu achei diz assim, abre aspas, esses vermes envenenados e venenosos devem ser recrutados para trabalhos forçados ou expulsos de uma vez por todas. Né? E ele continua, vou repetir, eu não sei se isso aqui é verdade, porque eu não li a obra de Lutero, eu precisaria ler, confirmar se é verdade, isso que eu achei na internet. Então, eu achei isso aqui bem claro. Segunda parte que ele diz, e é isso aqui o Juninho até citou, né? Queime suas sinagogas, né, abre aspas, queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Fecha aspas. E para fechar, abre aspas. Resumindo, caros príncipes e nobres, que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Fecha aspas. Então, assim, eu acho muito interessante, eu vou trazer para aquilo que o Gibran falou. Acho muito interessante essa questão do que o Lutero está falando. Mas você está dizer que o que o Lutero disse tem justificativa, ele tem alguma razão? Não estou dizendo isso. Só que homens são falhos. Né? E quando eu digo homens, eu me refiro a homens e mulheres. Os homens são falhos. É um exemplo disso? Pedro. No momento, Pedro chama Jesus de Cristo. Né? E Jesus, Pedro, top. No outro momento, ele fala assim, não, senhor não pode fazer isso, não. Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. Então, assim, no momento que ele está com Jesus, nossa, é fera, só é 10, no outro ele está negando Jesus. Né? E 3 vezes, por sinal. Então, nós lidamos com homens falhos, né? Homens que elaboram, num tempo, uma teologia que é fantástica, um raciocínio bíblico fenomenal. Num outro momento, parece que eles arrumaram uma teologia que veio do inferno. Né? Então, assim, a pior coisa que tem quando nós nos apoiamos naquilo que homens dizem. Né? O Gilberto citou a questão do Calvino aí, né? Então, o que o Calvino disse. Então, a maior falha nossa é falar assim, não, eu sou adepto a essa linha. Né? Você conhece a pessoa que está falando dessa linha? Porque, no momento, essa linha, ela é top, mas se você for investigar a vida da pessoa, você pode ficar um pouco surpreso, né?
Não estou dizendo que é errado você falar que você é calvinista, que você é arminiano, que você é luterano, não estou falando isso. Só que quando você for fazer esse tipo de declaração, muito cuidado para você não se tornar parte ou progressão do que aquela pessoa é no seu coração. Né? Você não replicar tudo que ela fez. Aproveite aquilo que foi bom, né? Na medida do possível, pratique, né? E o resto você joga fora. Não presta, joga fora. É óbvio que na vida de Lutero, na vida de Calvino, tem coisas que não prestam. Né? Por isso aí, meu. É óbvio que tem coisa na vida deles que não prestam. Então, o que não presta, joga fora. Assim como foi na vida de Paulo, como foi na vida de Pedro, a vida de Tomé. O que você puder aproveitar, você aproveita. O que você não puder, você joga fora. Vai ver a vida de Davi. Homem segundo o coração de Deus. No momento ele é um guerreiro adorador. No outro ele é um homicida e um adúltero. Então, como é que a gente faz? Né? Agora, uma coisa interessante que o Gibran trouxe ali é a questão da contextualização. Né? Um grande erro que nós cometemos, e às vezes a gente comete isso o tempo todo, às vezes a gente não gosta de admitir, trazer uma coisa de uma outra época para hoje. Vamos dar um exemplo? 2 termos interessantes, feminismo e machismo. Na época de Jesus, na época de Lutero, de Calvino, acho que até 2 séculos atrás, tinha isso não. Tinha esses conceitos de, isso aqui é um absurdo. Na época isso era normal. Assim, dentro dos dias, né? Obviamente que houveram revoluções, houveram guerras, mas por aqueles dias era algo tipo assim, não, é um absurdo, mas isso aconteceu. Sabe, não tinha essa coisa que tem hoje, esse alarme. Houveram perseguições, né? Vamos dar um exemplo? Vai muito longe, não, os nazistas. Nós tivemos muitos casos de cristãos, eu poderia dizer que dos 2 lados, católicos e protestantes alemães, apoiaram Hitler. Será que eles foram para o inferno? Foram sim, né? Estou aguardando, né? Porque eu tenho uma doutrina própria. Aliás, de uma igreja aí, mas vamos lá. Será que eles foram ou já estão no inferno? Né? Apoiaram Hitler, eram cristãos, e aí? Teve padre que apoiou, teve pastor que apoiou. E aí? Eram os dias. Aí você vai pegar a cultura da Alemanha nos dias, né? Porque Hitler, para a Alemanha, ele foi o salvador da pátria. Vai na época de Hitler para você ver. A Alemanha estava destruída. A economia da Alemanha estava destruída. Você pega os relatos, casos de prostituição altíssimos. Aí vem um camarada com um discurso excepcional e que abraça, ele aproveitou do que o povo estava sofrendo e lançou o discurso, e o povo abraçou Hitler. Né? É lógico que o que o Hitler fez foi horrível. Claro que foi horrível. Foi uma coisa inominável, vamos falar assim. Mas se você for fazer a leitura dos dias da Alemanha, muitas pessoas apoiaram Hitler. E naquela época, dentro da Alemanha, não era algo incomum. Era algo completamente normal para aqueles que enxergavam Hitler como salvador. Né? Da mesma forma como Lutero, como Calvino. Havia pessoas que batiam palma e apoiavam. Isso aí, vai para cima deles mesmo. Né? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, um grande erro que nós cometemos muitas vezes é fazer a leitura daqueles dias com base no conceito que nós temos hoje. Porque os conceitos de hoje, não são daquela época. Né? Eu acho que a gente precisa, algumas vezes, fazer um pouco desse exercício. Só isso que eu queria tratar. O Wallace, só para falar, o livro que você citou aí, lá no início, chama-se Os Judeus e Suas Mentiras. Eu coloquei a cópia dele em PDF lá para vocês baixarem. É do Lutero, sim. E tem se vocês quiserem ele físico, tem no Mercado Livre, tem na Amazon, se eu não me engano também. Mas eu já coloquei até um PDF lá nas referências. Bacana. Só comentando uma Wallace, Está convivendo hoje hoje em em dia, né? Eu acho que atualmente vem sendo muito a ideia da prosperidade, né? Então eu acredito que, sei lá, já muitas pessoas realmente se agregam apoiando sem entender o profundo que está acontecendo, mas sim pela revolução que está acontecendo. As pessoas estão vendo milagres, as pessoas estão vendo pessoas demônios sendo expulsos, muitos testemunhos acontecendo. Então
Então, assim, numa crise mundial econômica, quando a gente está vivendo muitas dificuldades para conseguir o autossustento, se existe uma pessoa com uma boa, como fala, uma boa exclamação, uma retórica, né, que vem falando, não, você pode mudar de vida, isso não é para você, Deus tem sempre o melhor para você. A mesma coisa acontece com a forma de dizer que Deus é amor, né? No mundo onde a gente está vivendo, que não tem amor, então cada vez mais dito que o nosso Deus é bondoso, que Ele é só amor, pode ter amor de todas as formas, que Ele vai continuar te amando. Então é literalmente isso. A gente vê as pessoas que estão na ponta exclamando aquilo que a sociedade está necessitada, para poder alcançar um número maior de pessoas e aplicar o que elas desejam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse efeito manada, né? De ir para onde todo mundo está indo, de falar, isso é pecado, todo mundo faz, sabe? Porque pode ser algo inserido dentro da sociedade e a gente nem percebe. Entende? Então, é algo realmente de buscar na palavra o que é o certo, o que é errado, porque a palavra do homem vem mudando a cada circunstância, mas a palavra de Deus é uma só e ela prevalece na eternidade. Então, eu creio que a fonte mais fiel que temos ao momento é buscar a palavra de Deus e a presença de Deus, aquilo que ele nos diz. Alguém tem mais algum comentário? Nath, fala um pouquinho, Nath. Não tenho nada a tecer, só estou ouvindo. Nada a tecer forte. Tudo bem. Então, tudo bem. Então vamos encerrar, gente? Podemos? Ok? Podemos. Ok, gente. Eu acho bem legal a gente trazer isso em pauta e, de repente, na semana que vem nós vamos trazer o último assunto dentro dessa série sobre a contextualização, a história da igreja, né? Fake news ou não. Então, na semana que vem vai ser a nossa última ministração dentro do tema, e eu acredito que com esse panorama geral, na semana que vem, a gente pode trazer as conclusões, trazer as perspectivas, até para não ficar uma coisa bem solta e com ideias diferentes, mas encontrar esses cruzamentos, esses pontos em comum e fortalecer aquilo que a gente crê que vale e que é para a nossa edificação, tanto comportamentos quanto para a nossa fé. E isso tudo é um convite à reflexão, um convite a você buscar, querer entender mais aquilo que você vive, aquilo que você vê, por que essas práticas e o que isso nos edifica, no que isso eu posso levar para o outro compartilhar desse mesmo fé. Então, digo que semana que vem vai ser muito bom a gente conseguir agregar toda essa série de discussões que a gente está tendo essa semana. Pode ter certeza de uma coisa, isso eu aprendi com o Juninho hoje. Eu preciso, urgentemente, agora não dá, né? Porque o semestre está rolando. Mas, assim que possível, atualizar meu conhecimento da patrística e história da reforma. Eu falo porque eu tive as duas matérias, sabe, Juninho? Já tive patrística no primeiro semestre e teologia e história da reforma protestante. Eu vi algumas coisinhas lá muito boas, os pais da igreja e tal, mas eu preciso, quando possível, atualizar meu conhecimento. Isso você me ensinou hoje, pode ter certeza. Só para te falar, Wallace, na patrística, né, tem um livro, não sei se você sabe, tem uma coleção, né, patrística, aquele azulzinho da capa assim, um tom mais claro.
E Tá, ele vem tá Paulo? eu acho que se eu não me engano, mas tem todos os Gibran tem pais todos do eles. Tem. então, é aí que acontece. Tem um do Eusébio de Cesareia. Cara, esse de Eusébio de Cesareia eu sou apaixonado, porque lá o Eusébio de Cesareia comenta sobre o Papa Vítor lá por volta de 190 depois de Cristo, ele mudando a guarda do sábado, que a igreja primitiva cumpria, para o domingo, e mudando a data da Páscoa, segundo o calendário judaico, para Sexta-feira Santa, né? Ele começou a difundir essa ideia. Então, se você puder ler o Eusébio de Cesareia, é muito bom. Se eu não me engano, é o capítulo 23. Eu até mandei para a Vivian, acho que hoje, ontem, algum desses dias. Mas é muito bom o Patrística do Eusébio de Cesareia. Se eu não me engano, não vou chutar o volume. Se eu chutar o volume e errar, vou ficar com vergonha depois. Mas é muito bom. Coloquei ele também na referência e coloquei um link da Amazon lá dele. Muito bom. Baratinho. Quem puder, compra, pessoal. Maravilhoso. Show. Uma das coisas que a gente está, inclusive, procurando manter, né, é essa parte das referências. Então, toda a ministração, ela tem um texto, né, um esboço do que foi falado e as referências do que foi tirado. A gente está colocando no YouTube, mas também procurando colocar essas referências para todos que quiserem, né, aprofundar mais no assunto, ter mais informação. Isso é que é legal. Trazer uma coisa mastigada, mas também querendo convidar o pessoal para se aprofundar e entender sobre o que está sendo falado, de onde foi tirado tudo. Vamos orar então, gente? Vamos orar? Tá, eu vou pedir para você orar. Pode, né? No meio da oração. Então, mana, você ora pra gente? Pra iniciar? Senhor Deus Pai, querido, estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Eu falo que onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor está. Queremos agradecer mesmo profundamente pelos teus ensinamentos, pela tua essa liberdade que nós temos, sim, de conhecer mais de ti, conhecer mais da tua palavra, e de buscarmos cada vez mais a entender a tua essência, Pai, entender o que o Senhor tem passado por nós, Pai Deus. Queremos mais e mais fundo, e eu creio, Senhor Deus, que o conhecimento agregado, Senhor Deus, vai interferenciar nos nossos princípios, na forma que agimos, Pai, na forma de entender, Pai, de discernimento, Pai, do que está acontecendo na tua vida. Nós possamos sim, Pai, verdadeiramente queremos conhecer o Senhor cada vez mais, Pai. Entendemos que muitas das vezes a sabedoria do Senhor dos céus é loucura para os homens, Pai, mas é essa que nós vamos alcançar, vamos buscar. Não importa se as pessoas vão dizer que isso é errado, Pai, mas queremos sim ser verdadeiros e buscar a raiz, buscar o Senhor, Pai, que o Senhor é a nossa fonte, vamos nós somos verdadeiras árvores na qual estamos crescendo para dar fruto, Pai. E o Senhor, Deus, é o nosso córrego de águas vivas, como os rios. Nós precisamos buscar essa água de ti. Te agradecemos, te louvamos por momentos como estes. Pedimos que cada vez mais possamos crescer, Pai, em unidade, crescemos em comunhão, Pai, cada vez mais no teu conhecimento, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Bom, Até a próxima. ficamos por aqui. Não passamos da meia-noite hoje. Uau! Entendeu bastante, apesar de que o tempo voou. 11h20 já.